Amados, Deus abençoe, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Gerados pela Palavra. Vou fazer esse vídeo, um vídeo curto, um vídeo somente de transmissão de conhecimento rapidamente. Queria falar sobre personagem bíblico, um ponto da vida de um personagem bíblico aqui com vocês, que é sobre Davi. Nós, quando falamos de Davi na Palavra de Deus, normalmente nós assistimos algumas pregações, e a maioria delas fala de Davi como guerreiro, Davi como homem segundo o coração de Deus, sobre o pecado de Davi que ele cometeu, sobre o reinado de Davi, sobre um pouco da história de Davi. Nós ouvimos bastante coisa sobre Davi derrubar Golias, derrubar o gigante, Davi conquistador. Mas eu queria falar rapidamente aqui uma curiosidade, né, algo que eu acho bem interessante, um texto bíblico que vai falar sobre o Davi adorador, o Davi músico, o Davi, o lado de Davi que pouco de nós, que nós poucos conhecemos. Então nós vamos ver aqui num texto, queria compartilhar com vocês, vai aparecer aí na sua tela, em segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, olha o que a Bíblia diz. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Olha o versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Olha que texto tremendo, chamando de Davi o suave em Israel. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vamos ver no livro de Amós que Davi, ele inventou instrumentos. O texto dá a entender que Davi inventa instrumentos. E aqui agora a Bíblia está dizendo que Davi é o suave em salmos de Israel. Está aí exaltando o tipo de adoração que Davi ministrava para Deus, a sua devocional, o seu temor, a sua reverência, a sua ligação com Deus, sua intimidade. Nós vamos ver que Davi tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, que no versículo 2 vai dizer: o Espírito do Senhor falou por mim. Quando nós analisamos o livro de Salmos, nós vamos observar que vários salmos têm autoria davídica, do período histórico dele, relatando sobre a vida dele, algumas orações de Davi, alguns salmos messiânicos, outros salmos falando da sua devocional, do seu sentimento, da sua emoção. Irmãos, que coisa linda, que coisa tremenda nós analisarmos o lado de Davi adorador. Um rei, um Davi, um adorador que se preocupou em trazer a arca de volta para Jerusalém, que bailou na presença do Senhor, que quando ele pecou, ele disse para Deus no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode ver ali que o verbo criar, Davi estava pedindo na verdade um novo coração para Deus, porque ele no Salmo 51 se sentia no sentido ritualístico, impuro, as palavras que ele usa, minha transgressão, minha iniquidade. Então você vai observar que a sinceridade de Davi muito nos chama a atenção, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos do lado de Davi músico. Davi, ele vai estabelecer os cantores, e ele vai dividir em três: Remã, Asaf e Etan, cada um deles de um dos filhos de Levi. Um era Gersonita, outro Coatita, outro Merarita. E algo muito tremendo que acontecia, porque nós vamos ver na história de Davi, o adorador, que ele se preocupava em adorar a Deus. Ele se preocupava em consultar a Deus. Ele se preocupava em falar com Deus. Que nós possamos aprender isso com o rei Davi, com o adorador Davi, com o músico Davi, com aquele que se preocupava em estar perto do Senhor, em agradar ao Senhor, em ser sincero com Deus, em se aproximar de Deus, em fazer o melhor do seu louvor, da sua adoração, das suas emoções, entregar para Deus. Tá bom, amados? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.